Olá, estamos iniciando o nosso Papo Reto. Eu sou Kleber Cabral, jornalista e editor da newsletter CIA e CIA da Abrasca. Tenho nesse programa a companhia valiosa do meu amigo Hugo Leal, gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Abrasca. Hugo, tudo bem? Quem é o convidado para este nosso papo? Tudo bem, Kleber? Bom dia. Hoje o nosso convidado é o nosso presidente executivo da Brasca, o cientista político, professor Pablo Cesário, que vai contar para a gente hoje sobre a intenção do governo em extinguir a dedutibilidade do JCP. Bom dia, Pablo. Olá, Bom Pablo, dia, tudo Kleber. Bom bem? dia, Hugo. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Beleza. Olá, Pablo, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o convite de participar desta conversa. Nós estamos diante de uma situação difícil porque o governo quer acabar com um instrumento tão importante para as companhias abertas. Então, antes de tudo, seria importante você contextualizar o JCP. O que é, quando e por que foi criado? Kleber, primeiro, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para os associados da Brasca. Hugo, tivemos muitas reuniões na semana passada. Veja só, Kleber, o JCP é uma daquelas siglas que parecem complicadas, mas elas são super importantes para o funcionamento do mercado. O JCP, Juros sobre Capital Próprio, foi criado em 95, uma ferramenta para lidar com um processo de inflação. Na verdade, tinha uma regra de medida de correção monetária, o JCP, quando essas regras foram retiradas, foi criado para evitar a tributação sobre o patrimônio das empresas. Mas, desde então, ele tem assumido novas funções e uma das principais tem sido a de equalizar o que a gente chama de viés pró-endividamento. Imagina uma empresa que ela tem que captar recursos no mercado. Aliás, o principal insumo de uma empresa são os recursos que ela consegue captar para transformar em bens e serviços. Se ela pega, supondo, um empréstimo num banco, é um terceiro, portanto, ela tem que pagar de volta o principal e os juros. Esses juros, quando são contabilizados, são registrados como despesa e, portanto, ela não paga imposto de renda, ela diminui a base de incidência de imposto de renda da pessoa jurídica e da CCLL. Por outro lado, quando você pega esse mesmo recurso, vamos dizer, com um dos sócios da sua empresa, essa mesma distribuição de juros, esse pagamento de juros, é contabilizado como distribuição de lucros. Ou seja, ela não diminui a base de tributação e incide sobre esse pagamento os impostos, o imposto de renda e a CSLL. O que acontece, portanto? Esse mesmo juros, do mesmo empréstimo, de um lado é contabilizado como despesa e o outro colocado como distribuição de lucro, o que faz com que pegar recursos dos seus sócios, acionistas ou proprietários fique mais caro do que pegar com um terceiro. Isso é o que a gente chama de viés pró-endividamento. O JCP justamente faz diminuir a distância de custos de um para o outro. E qual é a função disso, no fundo? É fazer com que as empresas se endividem menos, peguem mais recursos com seus sócios e sejam, portanto, muito mais saudáveis. Então, a existência do JCP fez com que nós tivéssemos empresas mais saudáveis e mais resilientes às diversas crises que nós enfrentamos nas últimas décadas. Acabar com ele, portanto, significa diminuir a saúde das empresas e torná-las muito mais suscetíveis à enorme variedade e à instabilidade que nós temos no mercado brasileiro. Se você pegar as empresas brasileiras sob qualquer métrica, compará-las, as que usam e as que não usam JCP, ou as brasileiras que usam JCP contra as suas similares no exterior, as nossas empresas, em geral, são mais saudáveis do ponto de vista financeiro. Isso por causa do JCP. Eu sei que a prática tem uma proposta alternativa ao JCP. Como é essa proposta, na hipótese de vir a ser extinto o JCP? Isso é uma coisa importante, Kleber. Nós somos a favor da modernização do JCP. Ela é uma ferramenta importante. Talvez o principal problema dela é que ela é utilizada por poucas empresas porque há restrições, como, por exemplo, ser contribuinte do lucro real, né? Contabilizar seus impostos pelo lucro real. Nós achamos que isso tem mais empresas. Então, do ponto de vista da Abrasca, o JCP é importantíssimo, ele tem que ser modernizado e existem vários modos de fazer isso ao redor do mundo. Nós poderíamos fazer um JCP melhor, existe uma discussão sobre o ACE, que é feito em alguns países ou em outros na Europa. Existem vários modelos. A grande importância para nós é que o fim do JCP, tal como pretendido,
ou pelo menos colocado no projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, é muito grave. E vai na contramão. A gente devia estar andando como a gente faz para tornar esse instrumento mais moderno e não acabar com ele. Pablo, nós temos feito várias conversas aí com parlamentares, com autoridades, Poder Executivo também sobre esse tema. Qual a sua avaliação assim em relação à posição deles? Qual é a sensibilidade em relação ao tema? Você acha que eles estão convencidos com o fim da dedutibilidade ou ainda existe um caminho de construção pela frente? Acho que a primeira questão, e isso é uma responsabilidade nossa, é a falta de informação que existe sobre o JCP. Pouca gente conhece isso e nem é culpa deles, porque é um tema árido mesmo. Então, nós, como Abrasca, temos a responsabilidade de deixar isso claro. Qual a importância dessa ferramenta? É como se estivesse mexendo numa pecinha de dentro do motor. Eu, por exemplo, não entendo nada de mecânica. Mas se me disser assim, olha, tem uma peça muito importante dentro do motor, mudá-la pode fazer o motor parar ou funcionar pior. O que eu diria? Mesmo desconhecendo o mecânico, eu diria, toma muito cuidado com isso. Acho que a mesma sugestão cabe para o JCP. Então, se tem de um lado um desafio de fazer com que isso seja entendido, conhecido, e quem quer que vá tomar a decisão entenda sobre o que está decidido, isso é uma nossa responsabilidade, nós temos que educar. E, de outro lado, acho que existe uma questão agora, especialmente nos movimentos da última semana, que é o tema realmente está na mesa nesse momento. Então, há uma enorme atenção e pressão para que essas discussões avancem, e acho que é isso que a gente tem que focar agora, o segundo passo, né? Temos que educar de um lado e, de outro, mostrar para as pessoas que não dá para viver, ou dá para viver, mas as consequências podem ser pior do que muito, muito maiores do que as vantagens, as consequências negativas podem ser muito maiores, e a gente precisa, junto com as equipes técnicas da Brasca, do governo, construir alternativas, do Congresso, naturalmente, também. Porque, de novo, situações, problemas complexos podem levar a situações muito além daquelas imaginadas inicialmente, consequências negativas muito maiores. É isso justamente que a gente precisa evitar. E, portanto, uma discussão assodada é a certeza ou a grande probabilidade que a gente vai andar para a direção errada. A gente precisa ter uma discussão tecnicamente embasada e decisores bem informados para tomar a boa decisão. Você está falando que existe um desconhecimento do JCP. A Brasca está pensando em disseminar melhor esses assuntos técnicos junto aos parlamentares? Eu acho que, Kleber, aqui a gente precisa. Nós já temos feito várias reuniões para explicar, para mostrar a importância disso, mas isso ainda não é suficiente. Acho que a gente tem, como organização, como movimento representativo das empresas, um desafio de como usar novas linguagens para tratar desses problemas que são muito áridos, percebe? Pouca gente, mesmo no meio empresarial, vai poder ser capaz de dizer exatamente o que é o JCP e quais são as alternativas. A gente precisa criar vídeo, material informativo, porque, de novo, quem vai tomar a decisão precisa ter clareza da importância e das consequências dos diversos modelos de JCP ou de ACE ou qualquer outra letrinha que a gente colocar. É um tema importante e, mal conduzido, tende a ter consequências bastante relevantes sobre todo o mercado. Também isso é uma coisa importante. É verdade. Nós estamos vivendo hoje um momento de crise no crédito. Há poucos recursos disponíveis para as companhias e eles estão mais caros e têm prazos menores. Imagina se o JCP acabar, todas as nossas companhias vão ter que reestruturar seu capital, vão tirar os recursos colocados pelos seus acionistas, devolvê-los, e vão para o mercado ou bancário ou de capitais pegar recursos. A realidade é que isso é um movimento de enorme volume, num momento em que há uma crise de oferta de crédito. Isso tem consequências que precisam ser avaliadas, porque Principalmente o no aumento mínimo, da no taxa mínimo, de juros. hein? Esse Exato, com uma aumento é taxa de muito juros das taxas. elevada. Você imagina o que vai acontecer com os empréstimos para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas de pequeno e médio porte, quando todas as companhias grandes, de uma vez só, tiverem que tomar empréstimos. Todas. Isso vai ser um processo de escassez, vai criar uma escassez para todo o resto da economia que merece uma atenção. O governo está discutindo, já indicou um relator para o projeto das offshore, para o PL da offshore, e o Pedro Paulo está querendo incluir nesse projeto o JCP. Você acha que tem chance
desse projeto ser votado agora no dia 24, incluindo as offshore e o JCP? O que você pensa sobre isso? Eu acho, Kleber, naquele momento, na semana passada, acho que nós fomos bem-sucedidos ao demonstrar que, de um lado, nós tínhamos um tema maduro, que é o da offshore dos fundos exclusivos, e um tema que precisa de muito desenvolvimento, no caso do JCP. Nós fomos capazes de mostrar que colocar os dois temas juntos era pior para os dois debates, porque misturaria questões com níveis diferentes de maturidade e de capacidade de dar respostas. Eu espero que isso se mantenha até o dia de 24, mas isso vai depender do esforço de todo mundo, tanto para educar quanto para criar esta solução. Então, está resolvido? Eu diria, não está resolvido. Essa discussão vai voltar no dia 24 e nos dias na semana que o antecede, e a gente vai precisar de muito esforço para demonstrar de novo que nós não temos uma resposta, nós não temos um modelo, nós não temos sequer uma proposta na mesa minimamente debatida. Então, de novo, colocar juntos dois temas, de um lado maduros e bem evoluídos com o JCP, é um problema para os dois.